Hoje recebemos presença ilustre do deputado Genilson Leite, esse jovem acreano de Tarauacá, das margens do rio Muru, médico, cursou medicina em Cuba e agora já deputado estadual há 7 anos e faz um bom trabalho na Assembleia Legislativa e agora candidato ao Senado. Nova missão. Então, deputado, qual é a sua visão para esse novo voo? Elson, primeiro eu queria te agradecer a oportunidade de estar chegando até a casa das pessoas a partir da sua programação, que já tem uma credibilidade também e um tempo, né, no cotidiano do ouvinte, né, ou do internauta, aqui, sobretudo dessa região de Cruzeiro do Sul, mas chega muito mais longe do que isso, porque hoje em dia a internet não tem mais fronteiras, né? Com certeza. Queria lhe agradecer essa oportunidade para a gente falar dos nossos propósitos, do nosso trabalho. Como você bem falou, nós estamos numa nova missão, e a nossa nova missão é a disputa ao Senado. E essa disputa ao Senado está nos animando muito, porque nós estamos tendo, cada dia que passa, né, a convicção da nossa condição de ajudar mais o nosso Estado. Eu, desde que entrei na política, eu sempre procurei ser um político útil, né? Sempre procurei fazer algo para pagar a confiança que a população teve ao votar em mim. E isso tem me dado alguns títulos, né, que para mim acaba me trazendo uma boa satisfação. Eu estou o deputado mais produtivo da Assembleia durante 4 anos seguidos. Isso não é à toa, isso significa que nós temos acessado todos os instrumentos do Legislativo para poder transformar isso em benefício para a vida das pessoas, são os requerimentos, projetos de lei, indicação, reivindicações, participação em lutas da população. Então, nós temos acessado todos esses recursos. E isso tem nos dado essa condição de deputado mais produtivo. Também tenho buscado fazer para a sociedade acreana, para o povo acreano, a minha parte como cidadão, como profissional da saúde que sou. Entendo que a gente vem nessa vida para servir, né, e a gente não leva nada quando a gente morre. O que a gente leva é a lembrança das pessoas, fica na verdade a lembrança das pessoas do que a gente fez por elas. Então eu tenho procurado me dedicar muito para poder servir a nossa população, ora como político, ora como cidadão, ora como profissional da medicina, como nós fizemos durante o período da pandemia, em que eu me afastei do parlamento devido à necessidade de médico que nós estávamos tendo no pronto-socorro. Me lembro como se fosse hoje, um dia que eu estava em casa e me ligou a diretora do pronto-socorro de Rio Branco, e ela disse: Genilson, olha, nós estamos com nossos profissionais da UTI doente e estamos precisando de médico. Nós estamos sem médico para atender os pacientes nos dias tais e tais e tais. Você tem como nos ajudar? E eu disse para ela: tenho sim, tenho como ajudar. Fui até o presidente Nicolau, pedi ali o meu afastamento da Assembleia e passei 90 dias dentro da UTI, entrando às 7 horas da manhã e saindo às 7 horas da noite. Um período muito difícil. Foi o período mais crítico, né? Um dos períodos mais críticos, que naquele período que eu estava lá, naquele tempo que eu passei lá, muitos colegas meus perderam a vida, né? Colegas que estavam trabalhando comigo, né, que a gente se via ali no dia do plantão, dias depois adoeceram, foram entubados e morreram. Então, foi um período muito crítico, mas para mim, eu cumpri a missão e o juramento que a gente faz, né, de cuidar das pessoas, de cuidar da vida. Poderia muito bem ter dito: não, fulana, eu estou no parlamento, eu estou na Assembleia Legislativa, a minha maneira de ajudar é essa, né? Como deputado, mas eu disse: não, eu sei que neste momento as pessoas estão precisando mais do médico Genilson do que do parlamentar Genilson. Fiz uma série de indicações, projetos de lei nesse período, uma série de lutas, mas fui para dentro dos hospitais. Eu acho que a vida é isso, você dá o que tem, né? Você mostra para as pessoas o tamanho do seu compromisso com os problemas coletivos. E ali eu dei uma sinalização de que a minha disposição de vida é de ajudar, né? Por isso que eu estou muito assim otimista,
muito otimista com a capacidade e com a condição que eu tenho de ajudar o Acre, caso eu chegue ao Senado da República. O Senado da República é o local onde os estados se igualam, né? Nós só temos 3 senadores da República em cada estado brasileiro, por maior que ele seja, por mais rico que ele seja. O Acre tem 3, São Paulo tem 3. Então é ali que a gente precisa enviar para lá bons representantes, porque lá é uma maneira de acessar os recursos que o governo federal tem, as políticas públicas que o governo federal tem, para poder transformar em benefício para o povo acreano. E eu tenho muita disposição de fazer isso, estou muito empenhado na minha vida nessa fase que estou, ainda com uma determinada juventude, de poder ajudar a nossa população a resolver grande parte dos seus problemas dentro daquilo que compete a um mandato de Senado da República. Com certeza a sua profissão médico é que o levou ao parlamento, e a maioria dos médicos que chegam ao parlamento não param de exercer, mas o senhor não, permanentemente, o senhor está em Tarauacá, nos rios, em algum canto, fazendo a sua profissão. Eu só tenho muitas lembranças quando eu era menino e morava no Seringal. Eu me lembro que quando a gente adoecia, não tinha remédio, né, não tinha médicos, ali nas beiras dos barrancos, e às vezes você passava dias doente, só tomando alguns chás, tomando, às vezes se alimentando de caldinhos, esse tipo de coisa, e dependia muito do próprio organismo se a gente se salvava ou morria, né? E eu vejo muitas pessoas, né, que naquele tempo ainda, no tempo do pós, ali crise da borracha, as pessoas ficaram desprovidas de muitos recursos. Nós não tínhamos motores, as pessoas andavam de varejão, de canoa, de remo, né? Os alimentos eram muito restritos, as pessoas não tinham açúcar, às vezes faltava sal. Então, naquele tempo, eu presenciei muitas pessoas terem dificuldade na área da saúde. E hoje, com a condição que eu tenho de deputado e com a formação que tenho como médico, eu sei que nós ainda temos dificuldades nessas beiras de rio para as pessoas acessarem a saúde. Se dentro da cidade nós temos dificuldades, imagine você nessas beiras de rio. Eu não conto as vezes que eu subi o rio, e não só aqui nessa região do Juruá, porque eu já saí nesse rio Juruá, entrei no Tejo e fiz vários atendimentos aí para dentro, né? Já fiz no Rio Acre até a fronteira com o Peru, no Rio Gregório, Rio Acuraua, Rio Muru, Rio Tarauacá, Rio Envira, enfim, eu já atendi em todas essas regiões. E não tenho soma na quantidade de vidas que a gente salvou, né? Porque tinham pessoas doentes de determinadas mazelas, de determinadas patologias, que se a gente não intervém e diagnostica, elas poderiam perder a vida. Então eu faço isso assim, me dá muita felicidade, muita satisfação, é o retorno que eu tenho, né? E isso só me faz, né, compreender que o significado que a gente tem nessa passagem que nós estamos aqui é de servir as pessoas e ajudar elas naquelas suas necessidades. Já estamos falando de saúde. Faça uma avaliação aí de como o senhor vê a saúde do estado do Acre. Olha, a saúde do estado do Acre enfrenta muitas dificuldades, né? Nós temos ainda uma grande quantidade dos servidores trabalhando em situações precárias, né? Sobrecarregados, os plantões defasados, né? A nossa infraestrutura do estado também está um pouco precarizada. A gente percebe que grande parte da nossa rede de diagnóstico ela deu uma melhorada, mas está aquém daquilo que outros estados têm. A nossa capacidade de resolução de alguns problemas nessa área cirúrgica está diminuída. Com a pandemia, nós tivemos uma grande quantidade de acumulação de pessoas aguardando por consultas especializadas por exames e por cirurgia, e isso está sendo mitigado, ou seja, diminuído agora com esses mutirões que o governo está fazendo, mas ainda considero esses mutirões pequenos, né? Eu tenho certeza que se o governo tivesse feito um grande financiamento, buscado, acessado uma fonte de crédito aí para tratar da saúde das pessoas, sobretudo aquelas questões mais relacionadas à cirurgia, a gente estaria bem mais adiantado nisso. Porque uma coisa é você estar com saúde, mesmo que você tenha pouca condição financeira. Você sua a camisa e corre atrás do pão. E outra coisa é você estar dentro de casa doente, aguardando por alguém ou por um auxílio do governo. Então,
É fundamental que dentro das responsabilidades do governo do Estado, que é da atenção secundária à saúde, que é aquela mais de dentro dos hospitais, que ele busque investir mais dinheiro nisso para resolver o maior que possível, o maior número possível de cirurgias, né, de exames especializados para tirar a dor. Tem muita gente sentindo dor por aí, com pedra na vesícula, pedra no rim, muitas mulheres sangrando com mioma, com tumores na mama. Então é fundamental que nós tenhamos, ou era necessário que o governo tivesse investido mais nessa área da saúde. E não iria fazer falta para o Estado, porque o cidadão doente, ele pesa mais para o Estado. O cidadão com a dor na vesícula por conta de uma pedra, ele vai no hospital várias vezes acessar o serviço, ter que tomar tramal, fazer exame, e isso deixa o sistema mais caro. À medida que você tira essa vesícula, você diminui o custo do sistema. Então, como foi, deputado, a escolha do PSB para a sua candidatura ao Senado, que inclusive tem o cruzeirense, deputado e ex-deputado César Messias, como suplente? É isso, né? Exato, eu estou muito feliz, né, porque eu estou com um suplente que ele poderia, inclusive, ser o candidato ao Senado, né? Porque qualidades e qualificações para isso ele tem. O César já foi prefeito dessa cidade, estive ontem com ele no mercado, e as pessoas dizem, olha César, quando você foi prefeito nessa cidade, você colocou propaganda no rádio para dizer, quem tem alguma dívida a receber da prefeitura, venha que a gente vai pagar. Então as pessoas vinham abraçar ele, perguntar quando, se ele ia ser candidato novamente, e ele está dizendo, sou candidato. Eu estou como primeiro suplente do Genilson, né? Então eu sou candidato ao Senado também. E o César, né, me deu aí essa honra de poder tê-lo na minha chapa, né, junto comigo nessa candidatura ao Senado. É uma pessoa aqui de Cruzeiro do Sul que conhece a realidade, não só foi prefeito, mas foi presidente da Assembleia Legislativa, foi vice-governador 2 vezes e também foi deputado federal. Então a gente junto, nós vamos fazer uma boa gestão, nós vamos cuidar para que esse mandato de Senado da República devolva em trabalho, em resultados, benefícios para a população do Juruá, aqui de Cruzeiro do Sul e do restante do Acre. E a nossa decisão de ir para o Senado, ela foi em função de uma frustração que nós tivemos, de uma negociação que a gente estava fazendo, ou seja, de uma tentativa de aliança que a gente estava fazendo, a partir de uma aliança com o Jorge Viana ali, porque, no meu ponto de vista, os relacionamentos com as forças partidárias estavam bem resolvidos, havia já um entendimento de uma aliança, e acabou que, em função das indecisões, se ele ia para governo, para o Senado, para governo, para o Senado, nós fomos perdendo tempo também e fomos tendo dificuldade de sinalizar para o eleitor, e chegou o período da decisão, e aí ele não queria decidir, e nós seguimos o nosso rumo e deixamos a porta aberta e dissemos, olha, se ele quiser ir para o governo, nós decidimos ir para o Senado, se ele quiser ir para o governo, nos acesse, a gente tem condição de conversar, a gente tem disposição de avaliar uma parceria, mas aí ele acabou tomando ali a decisão, foi candidato ao governo, colocou o Marcos e a Nazaré para senador. Então, não levou em consideração essa porta aberta que nós deixamos numa composição como a gente rumo ao Senado. Pois é, a política ainda é o caminho para muitas soluções, principalmente que beneficiam a população. Exato, eu não tenho dúvida. As decisões que são tomadas na política são elas que vão dizer se amanhã vai ter merenda na escola ou não, se vai ter transporte escolar ou não, se vai ter asfalto na rua ou não, se o salário vai estar em dia ou não. Então são os políticos que a gente elege, a partir das suas ações, que vão trazer mais benefícios ou não para a população. Então é fundamental que a população sempre olhe, revise, sempre busque ver as trajetórias das pessoas, e não se confunda com o calor da eleição, que chega dinheiro, né, que chega proposta, que chega ali uma série de vantagens momentâneas, e as pessoas acabam votando em alguém que não tem compromisso social nenhum. E nesse sentido, eu até queria aqui deixar um pedido que a população do estado do Acre possa avaliar bem o nosso trabalho, ver a nossa trajetória, e também deixo aqui, eu assumo um compromisso com a população do Juruá, de me esforçar para poder atender bem
para poder transformar ou devolver em resultados de trabalho benefícios para essa região. Sobretudo essa região que é a mais distante, uma das regiões mais distantes do restante do Brasil, né? Nós estamos aqui já na pontinha do Brasil, né? Para você chegar aqui tem que passar por vários municípios. E o senador é o sujeito que lá em Brasília diz, olha, nós precisamos de uma BR melhor. A gente tem a necessidade de ter uma BR melhor, a gente precisa de internet melhor, a gente precisa de energia mais barata. Coisas básicas hoje, né? A gente precisa de inovação e tecnologia no serviço público, nós precisamos respeitar o servidor da saúde, da educação, da segurança, de todas as outras áreas. Tem uma coisa, Elcio, que se você for dar uma olhada em todos os candidatos e fizer a pergunta, os candidatos que aí estão, né? Quem sempre esteve defendendo o servidor público diante das oportunidades que teve? O nosso mandato de deputado estadual, em todas as lutas que o servidor público teve ali na Assembleia, nós estivemos juntos, defendendo. Desde o ponto de vista dos reajustes, das condições de trabalho, na reforma da Previdência, quando queriam, praticamente despenar, vamos dizer assim, ou tirar todos os direitos ali do nosso servidor, o grande parte dos direitos dos nossos servidores já conquistados. Minha opinião é que a reforma da Previdência deveria ser feita dali para frente, deixando quem já conquistou seus direitos com seus direitos. E nós fizemos uma luta, teve spray de pimenta, teve muita luta, teve muita polícia, mas nós fizemos essa luta em nome do servidor público do Estado do Acre. Então, eu levarei isso para o Senado, o nosso compromisso em continuar defendendo o servidor público do Estado do Acre frente às suas, digamos assim, lutas de melhoramento das condições de trabalho e também de remuneração. Algumas metas já previstas para desenvolver no seu mandato. Olha, eu entendo que é no Senado da República que a gente pode, como eu já falei agora há pouco, intervir muito nessa questão da infraestrutura. Infraestrutura para um estado que nem o Acre é fundamental para o desenvolvimento econômico, porque sem infraestrutura a agricultura não avança, o agro não avança, sem infraestrutura o turismo não avança, sem infraestrutura a questão da inovação tecnológica também não avança. Então a gente precisa centrar nas nossas estradas, nos nossos ramais, a gente precisa centrar no melhoramento da nossa internet, na vinda de mais fibras para o Acre, A gente precisa centrar nessa questão da energia cara que nem a nossa, não é fácil, ver como é que a gente moderniza, o que cria incentivos para a questão da energia alternativa, que é a energia solar, e não criar mais impostos para que as pessoas possam pagar mais caro e o governo se beneficiar mais. Então, assim, quando você freia ou quando você não tem esses recursos à disposição, a gente se transforma num estado atrasado. A gente precisa modernizar as nossas escolas, garantir conectividade para os nossos alunos, para que eles entrem não só para poder navegar na internet, mas para que eles possam aprender e produzir serviços que possam ser vendidos para o restante do mundo. Então eu estou muito entusiasmado com a nossa condição de poder ajudar o acreano a se desenvolver economicamente e socialmente. E uma prova disso você esteve agora no Festival do Açaí, agora no Novenário de Nossa Senhora da Glória, também aqui nessa parte religiosa participando. Exato, o Festival do Açaí é um grande evento cultural, naquele município de Feijó. O selo de qualidade do açaí foi um projeto que foi de nosso mandato, de nossa autoria. Isso faz toda a diferença, porque quando a gente cria um selo de qualidade, você está dizendo que o produto dali é de qualidade e que pode ser consumido. Esse selo foi trabalhado, foi estudado e foi feita uma série de capacitação das pessoas que trabalham com a produção de açaí em Feijó, porque tem a questão da doença de Chagas, e isso estava criando problemas para a comercialização do açaí de Feijó. Tinham pessoas dizendo que tinha o protozoário responsável pela doença de Chagas
no açaí de Feijó, e nós fizemos uma luta lá atrás, não, peraí, a gente precisa melhorar as condições desse açaí, a gente precisa fazer cursos, as chamadas cursos de boas práticas, as pessoas que produzem o açaí precisam ter toda uma condição, e isso aconteceu, graças a essa nossa luta e a esse nosso selo de qualidade. Então, o açaí de Feijó, hoje ele é consumido pelo resto do Acre, do Brasil, com segurança, em função dessa luta que nós fizemos. Vim aqui também participar desse momento de fé em Cruzeiro do Sul, né? A festa aí religiosa de Nossa Senhora da Glória, uma tradição da Igreja Católica. Sou uma das pessoas, eu sou uma pessoa que respeito muito, né, os segmentos religiosos, inclusive acho que eles precisavam, para além da sua atividade espiritual, né, ou da sua função espiritual de melhorar ou de trabalhar a espiritualidade das pessoas, eles desenvolvem um trabalho social sem precedente, né? O que uma igreja hoje faz pelo social, uma secretaria de assistência social às vezes não faz, porque é a igreja que recebe o cidadão, tanto para que esse cidadão possa ali trabalhar a sua fé, mas ele leva as suas necessidades, os seus problemas, e às vezes o padre, o pastor ou o representante religioso é quem dialoga com esses problemas sociais e muitas vezes procura resolver. Então, eu tenho muito respeito pelo trabalho que as igrejas no nosso estado desenvolvem, um estado que é pobre, podemos dizer. Hoje o Acre é um dos estados pobres, que tem grande parte da sua população desempregada. Então, esse cativar, esse acolhimento e esse trabalho para que as pessoas projetem a sua esperança, a gente não vê esse trabalho na política, né, nas instituições, a gente vê executivas, né, a gente vê dentro das igrejas. Então, tenho muito respeito pelo trabalho social que as igrejas desenvolvem. Com certeza, o senhor tem uma preocupação grande também com a juventude. Sim, a nossa juventude, Elcio, ela precisa ser melhor acolhida pelo Estado. O jovem ele precisa estar em algum espaço. Ou ele está na escola, ou ele está no teatro, ou ele está na música, ou ele está no futebol, ou ele está no primeiro emprego, ou ele está na família. Se a gente não construir esses espaços saudáveis para o jovem, ele vai estar no lugar da criminalidade. Ele pode entrar na criminalidade mais facilmente. E o Estado tem falhado muito no sentido de retirar dinheiro da cultura, né, no sentido de não fomentar as políticas públicas para a criação desses espaços. Porque diz que cabeça vazia é a oficina do diabo. De fato é. Né, a nossa fragilidade mediante as nossas ociosidade, ela é muito grande. Então é fundamental que o Estado se preocupe com isso. Hoje nós temos em torno de 8 mil presos. Cada preso desse tem um custo social e um custo econômico. Muitos jovens presos. E cada jovem desse preso, ele tem um custo social e um custo econômico. E se nós não fizermos algum movimento no sentido de criar perspectiva para esse jovem, a gente vai aumentar o aprisionamento, porque o estômago vazio motiva, em grande parte das vezes, as pessoas terem atos, né, de delinquência e fazer com que elas acabem presas ou mortas, né? Então, esses jovens precisam ser acolhidos mais pelo Estado, fazendo o quê? O Estado investindo mais na cultura, no esporte, na educação e também na profissionalização. O trabalho é um pilar que molda a personalidade das pessoas. Eu acho que é o trabalho, o elemento humano que mais molda a sua personalidade, o seu comprometimento, o seu compromisso social. Então é fundamental que a gente crie espaços de trabalho também para os nossos jovens, de estudo e trabalho para os nossos jovens, profissionalizando. Os cursos profissionalizantes são muito importantes, porque eles também dão para o jovem novas perspectivas. Hoje a gente não pode esperar só pela figura do Estado para empregar. A gente tem que entregar na mão do jovem a possibilidade de eles virarem empreendedores também, né? Ou seja, um sendo programador, o outro sendo ferreiro, o outro sendo digitador. Enfim, nós temos várias atividades, outro sendo técnica agrícola, produtor. Então nós temos várias atividades nas diferentes dimensões
produtivas, que com cursos técnicos a gente pode fazer com que as pessoas cuidem do seu próprio destino. Agora, o senhor convida a população a conhecer o seu trabalho, né? Que iniciou na Assembleia Legislativa, que deve ter sido um dos grandes passos para que o senhor seja candidato a senador. Exato, eu queria convidar aí toda a população do Juruá e as pessoas que estão me assistindo no Acre, o eleitor, né, a votar no nosso projeto, né, em mim e no César Messias, para o Senado Federal. Nós temos uma história de trabalho e compromisso, nós temos nossas redes sociais que você pode acessar parte dessa história. O meu Instagram é Genilson com J, né? Genilson, né? E você já vai encontrar lá a minha fotografia e vai poder conferir, né, que ali tem uma agenda de trabalho, uma agenda de compromissos que ao longo dos 7 anos de mandato a gente desenvolveu. Tem o site também, que tem a minha história. O site também é genilson.com. Lá está a nossa história, a nossa procedência, o compromisso social que a gente sempre teve com a população. E nesse sentido, também queria deixar aqui, assumindo um compromisso com o Cruzeiro do Sul e todo o Juruá, de que uma vez eleito senador da República, nós iremos representá-los muito bem e lutar, gastar o nosso tempo para trazer benefício para o Acre, entendendo que essa região precisa muito de um senador comprometido com ela, porque é um dos últimos pontos que a nossa BR-364 chega. Então é fundamental a gente ter pessoas, ter um senador que possa ter a boa compreensão disso, mas não só a compreensão, mas também o comprometimento. Um abraço a todos vocês, obrigado, né, e convido vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais. Obrigado. Boa sorte. Muito obrigado.